Olá, pessoas queridas, como é que vocês estão? Eu estou super bem, graças a Deus. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo a pedidos de alguns seguidores para falar um pouco de como eu me livrei definitivamente do Rivotril. Não estou aqui para induzir ninguém a usar a mesma maneira que eu usei para desmamar. Por quê? Não devemos fazer isso sem o acompanhamento dos devidos profissionais. E no caso, a profissional que me ajudou foi a psiquiatra a conseguir desmamar totalmente do Rivotril. Há cerca, pessoal, de 13 anos, eu tive uma raiva de um aluno na escola. Então eu comecei a sentir a garganta tampando, como se fosse um bolo aqui no meio da garganta. Os batimentos cardíacos bem acelerados, tremor no corpo e suores frios. Então, foi a primeira vez que eu procurei o cardiologista, exatamente no dia 12 de setembro de 2007. Então, chegando lá no cardiologista, eu falei todos os meus sintomas e ele fez um ecocardiograma, onde ele verificou uma mínima deficiência no ventrículo esquerdo, o que antigamente o pessoal dizia que era sopro no coração. Então, aí ele me medicou o alprazolam 0,5 miligramas. Então, esse remédio eu usei durante 2 anos e meio. Como era um remédio fraquinho, certo? Eu consegui desmamar sozinha. Mediante isso, no dia 8/4/2015, após a morte da minha mãe, que foi em 2014, e também antes, com aqueles problemas que eu já contei para vocês, do susto da Kombi, do aluno que estava me perseguindo. Então, juntou tudo isso, junto com a morte da minha mãe, que ela morreu em abril de 2014. Em abril de 2015, com o passar de um ano, eu tive uma crise fortíssima, certo? Diarreia, sem apetite, tremores, dores de cabeça, palpitações, esse bolinho na garganta, certo? Então, eu procurei novamente o cardiologista. Fiz um novo ecocardiograma, estava tudo do mesmo jeito, meu coração continuava daquele mesmo jeito. Mas aí ele perguntou, você está tomando remédio? Algum calmante? Eu disse, não. Então, ele me passou o Rivotril, 2 miligramas. Foi aí o início de tomar Rivotril, foi em 2015. Então, eu continuei tomando esse remédio durante muitos anos. Em 2018, dia 27/11/2018, eu voltei novamente para o cardiologista, certo? Porque, com a ajuda de um médico, que eu fui fazer uns exames no intestino, no fígado, foi quando eu descobri que eu sou intolerante à lactose, que eu tenho um intestino muito complicado, que eu estava com inflamação no fígado, muita gordura no fígado, no intestino e no coração, certo? Ele me passou uma dieta e mandou que eu procurasse uma nutricionista. Então, esse médico disse que eu era muito nova para estar tomando este remédio e queríamos fazer um desmame. Então, a gente iniciou o desmame. Sendo que a minha vontade era imensa de me livrar do Rivotril, porque eu já tinha lido várias vezes a bula e uma das questões mais sérias que eu achava é que a gente pode ficar futuramente com Alzheimer. Então, meu maior medo era apresentar Alzheimer com o passar do tempo e começar a esquecer das coisas. Então, ele me disse, você toma metade do comprimido, vá tomando, depois passa para um quarto e depois vai passando algumas semanas e você tira totalmente. Então, eu acredito que por ansiedade eu tirei rapidamente este remédio, certo? E tive nova crise. Fui para o cardiologista, fiz exame novamente e
voltei a tomar o Rivotril 2 miligramas inteiro. E continuei tomando, até que um dia eu fui para o médico do posto e ele tentou novamente tirar o Rivotril de mim. Não deu certo. Foi aí quando eu tive essa crise em 2021, no início de 2021, exatamente no dia 2 de março. Estávamos de férias, eu e Ricardo, e aí eu comecei a escutar, né, os noticiários sobre a Covid, que estava levando muitas pessoas. Aí eu comecei a pensar no meu filho, que estava em Vitória, no hospital, na volta de Ricardo, no mês de março, ao trabalho. E aí tive uma crise pesadíssima. Comecei com dores fortes na barriga, no estômago, com diarreia. No princípio eu estava fazendo dieta, pensei até que tinha sido uma castanha que eu tinha comido, que era uma crise de fígado, que era passageiro. Mas nada de passar, indo ao banheiro com frequência, fazendo pouco xixi, mas ia sempre ao banheiro. Comecei a ficar com o maxilar endurecido, não falava normalmente. E aí foi piorando os sintomas, dor de cabeça, vomitando, enjoada. Não tinha nada que aquecesse minhas mãos e os meus pés, certo? Foi uma crise, foram 5 dias. E nesses 5 dias, pessoal, eu passei um dia todinho arquitetando, porque o sofrimento era muito grande. Então, arquitetando a minha ida para outro lugar, que não fosse a Terra. Vocês já sabem do que eu estou falando, né? Então, eu me acordei não, que eu não dormia. Me levantei numa tarde dessa, da segunda-feira, eu lembro bem. E falei para Ricardo que eu não tinha conseguido relaxar e que estava pensando em fazer de tal maneira, tais maneiras que eu estava pensando em tirar minha própria vida. Então o Ricardo se surpreendeu com aquilo que estava escutando. Imediatamente ligou para o consultório do cardiologista. Disseram que só tinha uma pessoa sendo atendida, que ele já iria embora. Ele mandou segurar o médico lá. Então eu fui. O médico, quando me viu que eu estava num estado crítico, perguntou o que é que eu estava tomando, porque eu tinha ficado daquele jeito. Meu marido foi quem relatou tudo isso, porque eu não falava. Fez o exame novamente para ver. Disse que eu estava muito nervosa, meu coração não estava tendo repouso, estava batendo muito acelerado. E disse, de fato, ela não vai poder continuar tomando Rivotril. Se eu corte hoje, não deixa ela tomar o Rivotril hoje, vou passar tal remédio, que eu não vou dizer aqui para vocês, que é um remédio muito forte, dado a pessoas esquizofrênicas, que depois eu fiquei sabendo que era para esse tipo de doença. A minha psiquiatra me relatou que não era o remédio devido que ele devia ter me dado. Então ele me deu um remédio de 300 miligramas. Pediu ao meu marido que comprasse um cortador de comprimido e me desse apenas a metade. À noite a gente cortou o comprimido em 2 partes e a menor parte eu tomei. Ao tomar esse remédio, meu coração batia demasiadamente rápido. E eu dizia assim, arrastava bem devagarzinho as mãos perto de Ricardo e dizia: Ricardo, que remédio triste, meu Deus, que é isso? Ele dizia: o que é que tu tá sentindo, Janaína? Tá querendo dormir? Seu sono ainda não chegou, meu coração tá super acelerado. Relaxa, tu vai conseguir dormir. De fato, eu consegui dormir. No outro dia eu tive que acordar cedo, porque tinha que fazer a volta pro médico. Chegando lá, ele disse que abria a mão do meu caso, que eu procurasse uma neurologista ou uma psiquiatra, que não ia estar me dando remédio, senão eu ia ficar intoxicada. Então aí, saindo de lá, Ricardo disse, perguntou lá mesmo, né, se a neurologista atenderia no dia seguinte, disseram que só na quinta-feira. Então a gente veio para o centro de Carpina, procurar saber onde é que tinha psiquiatra, e a gente achou para quinta-feira. Isso era terça-feira. Então na quarta eu fui
para a psicóloga, sessão da psicóloga. E lá a psicóloga me disse, era tão bom que tu pegasse uma médica que tem tal lugar. Eu disse, eu marquei para lá mesmo, mas vai ser para um médico. Ela disse, que pena, era bom que tu fosse para uma determinada doutora que atendeu minha irmã. E para minha surpresa, na quinta-feira, à tarde, quando eu cheguei lá, era a doutora que ela havia falado. Então ela me atendeu com a maior paciência. Eu ainda não falava bem, Ricardo é quem relatava as coisas por mim. E Ricardo explicou tudo o que havia acontecido. E ela passou um remédio que eu tinha que amassar ele, colocar ele debaixo da língua. Se não me engano é Dormonide. Mais 2, que é um ansiolítico que eu tomo. Um remédio para relaxar todo o corpo, para não ter dores. E o Rivotril ela tirou de 2 miligramas e passou para mim em líquido. Então ela disse, inicie com 10 gotas. E de acordo com a sua melhora, você vai tirando uma gota a cada semana. Então assim eu fiz. Mas a cada retirada de uma gota, eu tirava no domingo, né? Então na segunda e na terça eu passava muito mal. E uma das coisas, minha gente, que me ajudou muito foi a minha religiosidade. Sempre fui católica, mas nunca fui católica praticante. Rezava o terço, um dia sim, um dia não, um mês sim, um mês não. Então eu me apeguei muito a Deus nessa época da minha vida, como até agora. Então eu comecei, como estava na pandemia, comecei a assistir às missas na televisão, comecei a rezar o terço. Coisas que estavam guardadas no meu peito, na minha cabeça, eu coloquei para fora, tanto na psicóloga, como eu contei a meu marido algumas coisas que me deixavam muito tristes, certo? Que estavam me fazendo mal. Isso me ajudou muito, ter com quem conversar, poder desabafar o que estava acontecendo. O meu marido, graças a Deus, sempre foi e sempre será o meu melhor aliado nesta doença que eu tenho, na depressão. Porque se não fosse ele, eu não estava mais aqui. Então, eu fui para a luta. Fui à luta. 10 gotas para 9, de 9 para 8. Quando chegou nas 5 gotas, parecia que eu não ia mais sair. Mandava mensagem no WhatsApp para a médica dizia, Janaína, tenha calma. Não conseguiu essa semana, consegue na outra semana. E assim eu lutei por quase 3 meses, até chegar definitivamente a 1 gota por dia durante a semana. E finalmente eu me vi livre definitivamente do Rivotril. Hoje eu estou na luta para sair do Bromazepam, que foi o remédio que ela passou para na retirada do Rivotril eu conseguir dormir melhor. O Bromazepam é de 6 miligramas e eu já tentei tomar a metade do comprimido, consegui. Estava já em 1/4 do comprimido, mas no dia que eu tirava esse 1/4 eu não conseguia dormir, eu passava muito mal. Então, ela me indicou tomar 5 gotas. Esse remédio não vende na farmácia em gotas, tem que manipular. Então, eu mandei manipular o remédio e iniciei com 5 gotas. Mas como eu já havia dito a vocês, teve noites que eu não consegui dormir. Passei 2 noites em claro. Então, entrei novamente em contato com ela pelo Instagram, pelo WhatsApp. E ela disse, qual a melhor dose para você? Eu disse, a melhor dose que eu dormia bem era de metade do comprimido. Ela disse, então passa a tomar 15 gotas. E graças a Deus, com as 15 gotas, eu voltei a dormir tranquilamente. E com o passar desses dias, eu já estou em 12 gotas, dormindo tranquilamente. E assim, eu vou levar, retirando 1 gota a cada semana, até me livrar totalmente do Bromazepam. Volto a dizer,
Não façam nada por conta própria. Quem toma remédio controlado tem que ter o acompanhamento psicólogo e de um psiquiatra e de um cardiologista também, se necessário. São os 3 médicos que a gente tem que estar sempre conosco. Então, vocês nunca façam nada sozinhos. Procurem os devidos profissionais, para que junto com você com toda a tranquilidade, toda a paciência, se apegue muito a Deus também, que Ele ajudará com certeza você a se livrar desses remédios controlados de tarja preta. Fiquem com Deus, não se esqueçam de compartilhar este meu vídeo para os que precisam dessas explicações. Quem não é inscrito, se inscreva, dê muito like e até o próximo vídeo, pessoal.